dessa forma que foi prevista em lei para a instituição da fundação, né, como a gente viu, que pode se dar então em vida ou após a morte, o legislador ele também estabeleceu dois requisitos essenciais para o ato de instituição, de criação da fundação. É importante destacar que toda vez que eu falo de requisitos essenciais, significam que eles são indispensáveis e mais, que eles devem ser conjugados, somados, para que haja então surgimento da fundação. Isso significa o quê? Que se porventura inexistir um desses dois requisitos, não tem como existir uma fundação. Tranquilos? Então vamos lá para o primeiro requisito. O primeiro requisito previsto em lei é a dotação de bens livres e suficientes. O que vem a ser bens livres? Bens livres são todos aqueles bens que sejam desembaraçados, sem nenhum tipo de constrição. Ou seja, são aqueles bens que não estão penhorados, não estão hipotecados, não são garantias de nenhuma dívida, não tem nenhum tipo de constrição, de bloqueio judicial com relação a eles. Isso que significa bens livres, ou seja, são bens que é tranquilamente possível ir ser vendidos, comercializados, doados, entenderam? Além disso, outra característica essencial é que esses bens, que podem ser imóveis, móveis, enfim, eles devam ser suficientes para manutenção da fundação e de suas atividades. Ou seja, a renda gerada a partir desses bens, que seja aí aluguéis, dividendos, os frutos civis em geral relativo a esses bens, eles devam serem capazes de manter, né, todas as atividades que a fundação for executar. Mas aí eu pergunto para vocês, e se esses bens forem insuficientes? Se eu verificar no plano aí concreto que todos esses bens que foram destinados para a fundação, eles infelizmente não vão conseguir realizar as finalidades, as atividades, os objetivos para o qual a fundação foi criada. O que eu vou fazer com esses bens? A resposta mais lógica, e essa resposta, via de regra, ela já está prevista tanto aí na escritura pública, se essa instituição se deu em vida, ou no testamento se deu em morte, já está previsto que se porventura os bens que forem destinados, né, para a execução das atividades da fundação não forem o bastante, nesse caso específico, o instituidor ele irá receber novamente todos aqueles bens, ou seja, volta a massa de patrimônio volta a ser do instituidor. Mas, Lorena, se ele já tiver falecido? Nesse caso, volta para os seus herdeiros, para os seus sucessores, toda a massa de patrimônio. Mas esse instituidor, tanto na escritura pública quanto no testamento, pode prever que, em caso de ser insuficiente, ele pode destinar esses bens para uma outra pessoa jurídica que alcance a mesma finalidade da fundação. Ou seja, é possível então ele fazer como se fosse uma doação e encaminhar esse patrimônio aí para outro tipo de fundação, outro tipo de instituição que também tenha finalidade não lucrativa. Aqui então, quando eu estou falando, né, dessa externalização da manifestação de vontade, prevalece a vontade mesmo do instituidor. Se ele previu, então, que infelizmente não vai ser possível elaborar aí, criar a fundação porque seus bens não vão ser suficientes para sua manutenção, ele pode estabelecer, de acordo com a sua própria vontade, a destinação que ele quer dar para esse patrimônio. Novamente eu reforço, o instituidor ele tem que ter bastante patrimônio. Percebam, eles têm que garantir aí
a herança, né, a parte legítima da herança dos seus sucessores, e ainda tem que sobrar aí bens para poder criar uma fundação, né, nas características que foi estabelecida pelo Código Civil. Apenas a título mesmo de curiosidade, teve-se uma grande disputa aí jurídica relativo à fundação que o Clodovil ele queria instituir depois da sua morte. Para quem não lembra, Clodovil aí era um estilista, né, um alfaiate bem famoso, bem conhecido, e ele faleceu deixando aí uma massa de patrimônios para que fosse instituída aí uma fundação com a finalidade nobre, lícita e não lucrativa. Mas durante, né, a elaboração aí dos atos constitutivos do estatuto, verificou-se que o patrimônio deixado pelo Clodovil não seria suficiente para a manutenção da fundação. E aí há um embate jurídico, porque há defensores aí que justificam que há sim patrimônio suficiente, enquanto há uma outra parcela aí que fala que não tem. Então, há ainda uma disputa jurídica por detrás desse patrimônio que o Clodovil deixou, se ele seria ou não seria suficiente para a criação e manutenção de uma fundação. Então, esse requisito de dotação do patrimônio, ela é extremamente relevante, justamente em razão dessa característica essencial das fundações de ser constituída, então, de uma coletividade de bens. Mas vocês podem estar se perguntando, e se esse instituidor ele não tiver externalizado a sua manifestação com relação à insuficiência de bens, a destinação desses bens? Ou seja, eu vi que os bens não serão suficientes para a criação da fundação. O que eu vou fazer com esses bens? O instituidor não deixou nada escrito para dizer para onde que esses bens devam ir. O que fazer? Então, toda vez que houver essa omissão do instituidor, o instituidor ele não manifesta a sua vontade de onde ele quer destinar os bens que foram considerados insuficientes para a criação da fundação, pergunta-se muito para onde que vão então esses bens. E o legislador ele estabeleceu um critério que é muito semelhante ao da associação. Toda vez que não houver essa manifestação de vontade do instituidor, toda vez que ele for omisso, os bens deverão ir para uma instituição que exerça aí uma finalidade lícita, nobre e não lucrativa. Mas aí eu pergunto outra coisa para vocês. Quem irá analisar se esses bens eles são suficientes para a criação da fundação? Aqui é uma característica muito peculiar das fundações, né? Essa figura de pessoa jurídica. Aqui há uma participação relevante do órgão denominado Ministério Público. O Ministério Público ele é o fiscal de todas as atividades envolvendo a fundação. O Ministério Público tem um papel relevante, porque como está aqui envolvido uma coletividade de bens, uma elevada quantidade aí de patrimônio envolvido para a manutenção e realização das atividades da fundação, aqui o Ministério Público ele atua incisivamente. E nesse ponto específico, quem irá analisar se os bens são suficientes ou não é o órgão fiscalizador, é o órgão aí do Ministério Público. E mais, além do Ministério Público, o juiz também poderá ser eventualmente acionado para verificar, no caso concreto, né, se todos aqueles bens que foram afetados e destinados para a fundação vão ser passíveis de cumprir as atividades que a fundação se propõe realizar. Entenderam? Então, aqui nesse ponto, a resposta seria o Ministério Público e o juiz, de acordo sempre com o caso concreto, com as peculiaridades sobre as quais cada instituição aí de fundação foi criada com um objetivo específico. Entenderam esse ponto? Além disso, outro requisito que é essencial e cumulativo, que deve ser alcançado aí quando for instituir
uma fundação é a indicação da finalidade. E aqui, novamente, ressalto para vocês que a finalidade ela deve ser nobre. Da mesma forma que uma associação, aqui a finalidade ela deve ser lícita e não lucrativa. Lícita significa dizer que essas atividades elas devem estar contempladas pelo ordenamento jurídico, pela ordem civil. Eu não posso aí criar algum tipo de pessoa jurídica aqui, uma fundação, para estimular, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes, porque isso não é uma finalidade nobre. Entenderam o que significa, então, essa licitude que envolve a finalidade nobre das fundações? Além disso, o legislador, com relação às fundações, ele estabeleceu um rol no parágrafo único do artigo 62 de quais finalidades ele julga ser possível a criação de uma fundação. Mas eu quero lembrar para vocês que esse rol ele é meramente exemplificativo. E só para vocês terem uma ideia, aí peço desculpa aí para vocês, peço que vocês abram aí agora o Código Civil e leiam atentamente esse parágrafo único do artigo 62. Apenas a título mesmo de ilustração para vocês entenderem, dentro do Código Civil, especificamente nesse parágrafo único, ele dispõe da seguinte forma no seu caput aí do parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de. Essa expressão somente foi muito debatido na doutrina, mas prevaleceu-se, e esse é o entendimento majoritário, que é um rol exemplificativo. Mesmo que conste no parágrafo único, na redação, essa expressão somente. E dentro desse parágrafo único, há aqui inúmeros incisos, ao todo aqui 9 incisos, estabelecendo o que seriam essas finalidades nobres. E aí o legislador ele começou a citar quais seriam essas finalidades. Aqui, por exemplo, ele citou assistência social, cultura e defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, preservação aí do meio ambiente, todas as questões envolvendo pesquisa científica, tecnologia e outras questões envolvendo saber científico, e também aqui promoção de ética, de cidadania, democracia, direitos humanos, e por fim é possível também instituir fundações com finalidades religiosas. Então todas essas características aqui, todas essas finalidades, quer dizer, foram estabelecidas pelo legislador, mas não significa que o instituidor dessa fundação deva se limitar a esses incisos, a esses exemplos que o legislador trouxe. É plenamente possível ele, por exemplo, criar uma fundação para estimular aí a capacitação para o trabalho de uma determinada parcela aí da sociedade. Pode ser promover aí o ensino de música, enfim. É possível, então, haver outras finalidades que não estejam previstas dentro desse rol. Ficou claro esse ponto?